Olá pessoal, vamos lá então? Parte 2, conhecendo o Ministério Público. Nós vamos fazer agora 3 vídeos, esse aqui é o segundo vídeo, que a gente vai falar sobre algumas dicas para o 29º concurso para Procurador da República do Ministério Público Federal. Esse segundo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre dicas essenciais, quer dizer, você tem que saber tudo sobre o Ministério Público, conhecer o Ministério Público, afinal você vai trabalhar passando nesse concurso, eu creio que você vai passar, trabalhando nele você vai viver a sua vida toda provavelmente numa instituição maravilhosa como é o Ministério Público. Bom, jamais esqueça, o Ministério Público abrange o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Você tem que saber que o Ministério Público Estadual é composto por 26, tomem cuidado, não é 27, são 26 Ministérios Públicos Estaduais. Saber também onde que está, mais uma vez eu vou reafirmar, rebater isso, que o Ministério Público, as atribuições constam lá na Constituição Federal, no artigo 127 seguintes, também na Lei Complementar 7593. E aí, o que a gente tem que saber sobre o Ministério Público? A parte institucional, quais são suas atribuições, a sua estrutura, qual que é a sua atuação que se dá de forma judicial, de consultoria e também extrajudicial, qual que é o plano de carreira do Ministério Público. Então você começa como Procurador da República, depois você pode subir por merecimento e antiguidade como Procurador Regional da República e como Subprocurador-Geral da República, que é o último cargo da carreira. Você tem também que saber o cargo, a função, as atribuições do Procurador-Geral da República, como que se dá a sua nomeação, a sua aprovação, o seu mandato, a sua recondução ao cargo, a sua atuação e as suas atribuições que estão previstas na Constituição e também em algumas informações que a gente encontra no site do Ministério Público. Se eu não me engano, no regimento interno da Procuradoria-Geral da República. Me desculpem, eu vou conferir isso. Tem que saber também sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, qual que é o seu institucional, para que serve a instituição, sua composição, suas atribuições, né, que são compostas por 14 conselheiros. Saber o que é a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, que é composta por 3 membros, e nós temos hoje um total de 7 câmaras. O que é a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que tem por objetivo zelar dos direitos assegurados pela Constituição de forma extrajudicial, não é judicial. E nós temos que saber fundamentalmente quais são os direitos que protegem as ações do Ministério Público. Então, o Ministério Público objetiva principalmente a proteção dos direitos difusos, coletivos, o regime democrático, o Estado democrático de direito, o interesse público e social. E quais são os instrumentos os instrumentos processuais, os institutos dessa proteção? Então, os principais que a gente tem que memorizar como funciona cada um deles, com as suas leis específicas. A ação civil pública, o termo de ajustamento de conduta, a ação declaratória de constitucionalidade, as ADINs, com S, não é uma ADIN só, você tem a ADIN interventiva também, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, o inquérito civil público, o inquérito penal público e o incidente de deslocamento de competência previsto lá no parágrafo 5º do 109 da Constituição Federal. Saber também que as competências da Justiça Federal são fundamentais para o Procurador da República, já que ele vai atuar, aspas, lado a lado ao juiz federal, ora atuando como parte, ora atuando como fiscal da lei. A previsão está lá nos artigos 109 a 110 da Constituição Federal. E, de forma genérica, a competência da Justiça Federal é processar e julgar as ações propostas contra a União, as autarquias federais, as empresas públicas federais, entre outras atribuições que estão na Constituição. Então, esse vídeo teve por objetivo reafirmar a importância de conhecer o Ministério Público. Então, você vai fazer o concurso para Procurador da República, um dos mais concorridos concursos, com um salário que gira em torno de quase 5% a mais que um juiz federal. É muito concorrido e tenha certeza, eles vão buscar uma vírgula para reprovar, para diminuir o número de aprovados. Não tem como, tem que ser assim. Então,
Como eu disse no primeiro vídeo, tem que ler a lei seca, ler a Constituição, as súmulas, etc. Nesse vídeo aqui, eu procurei falar mais sobre o Ministério Público. Então, nós temos, quem vai fazer o concurso tem que memorizar, tem que decorar quais são as atribuições, as funções do Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, os direitos que visam proteger, os instrumentos dessa proteção e as competências da Justiça Federal. Pessoal, desculpa se faltou alguma informação, mas eu vou fazer os outros vídeos e procurarei lembrar de alguma informação. Se tiver alguma informação também errada, todos têm liberdade em todos os meus vídeos de comentar. Eu não sou o dono da razão, não vou saber tudo e não vou acertar sempre, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, um bom concurso e até o próximo vídeo.